Gente, a prova de matemática do concurso do IBGE 2026 foi uma prova super fácil. Nível Fundamental 2. Uma prova como esta poderia ser aplicada tranquilamente a uma turma de nono ano. Então vou resolver essa questão aqui para vocês, que eu achei super fácil, né? Uma questão interessante, então vamos lá. A medida da duração de um evento em horas é dado por isto aqui, ó, 0,46666, aí esse 6 fica repetido periodicamente, né? Que é igual a 0,46 com esse tracinho em cima. Este tracinho quer dizer que o 6 está repetindo periodicamente. Podemos usar aquela notação. Ok. Se o dobro de tal medida for convertido para segundos, obtém-se, aí nós temos aqui as alternativas. Letra A, 1680 segundos. Letra B, 1800 segundos. Letra C, 2880 segundos. Letra D, 3360 segundos. E letra E, 5520 segundos. Ok. Gente, é o seguinte, se você acha uma questão como esta difícil, isso é um sinal claro que você está com muita deficiência em matemática básica. Então, para você, por exemplo, que quer se preparar para fazer um concurso melhor, como a prova da ESA, ou um outro concurso aí, está achando essa questão difícil, então você precisa correr atrás do prejuízo, porque uma questão como esta é muito fácil. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Olha só. Nós queremos achar o dobro deste intervalo de tempo aqui, ó. Só que isso em segundos. Isso que é a questão aqui, ó. Se o dobro de tal medida, né? É o dobro desse tempo aqui em segundos. Diferente. Para isso, nós vamos ter que achar, primeiramente, a fração geratriz deste número racional, desta dízima periódica. Aqui nós temos uma dízima periódica composta, né? Nós temos aqui, ó, a parte inteira que é zero. Nós temos a parte que vem antes daquilo que está se repetindo, depois da vírgula, vem antes do que está se repetindo, que é o que nós chamamos de anteperíodo. E o que se repete periodicamente é o que nós chamamos de período. Neste caso, o período é 6, o 6 está se repetindo. O anteperíodo é o 4, porque depois da vírgula é o que vem antes da dízima. E a parte inteira aqui é 0. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode fazer para achar essa fração geratriz? Tem alguns bizus, mas eu não gosto muito de decoreba. Mas aí você pode pensar assim, ó, se este número fosse assim, 0,666, aí reticência, né? Se fosse assim, é só você pegar aqui o 6, como o período aqui é formado por um só algarismo, você vai pegar aqui o 6, o período, e vai dividir para 9. Então aqui é a fração geratriz desta dízima periódica. Se fosse assim, ó, se fosse 0,61, 61, 61, e assim vai. A fração geratriz tem que ser o 61, que é o período, dividido para, como o período é composto por dois algarismos, você tem que botar 99. E se fosse assim agora, 0,0666, e aí vai. Neste caso, eu quero que você observe que a dízima começou a partir da segunda casa decimal. Então, o anteperíodo aqui é 0. Então, como a dízima é formada por um só algarismo, você vai botar aqui o período, que é 6, e no lugar de dividir para 9, você tem que dividir para 90, porque a dízima foi defasada uma casa decimal para a direita, né? Então, usando esse raciocínio, fica fácil agora a gente resolver essa questão. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui a dízima do que não é dízima, então vai ficar 0,4 mais 0,06. Eu vou botar o tracinho assim em cima para dizer que esse 6 está se repetindo, né? E aí, eu tenho que escrever isso aqui na forma de fração. Então, o 0,4 é 4 sobre 10. 0,4 é 4 sobre 10. Mais, e aqui, 0,06666, como eu mostrei para vocês, isso é 6 dividido para 90. Por que 90? Porque foi defasado uma casa decimal para a direita. Período. E isso aqui está em horas. Está em hora, né? E agora, o que eu vou fazer? Gente, vamos simplesmente simplificar aqui. Eu vou dividir aqui em cima por 3 e embaixo por 3. Não simplifique isso aqui não. Essa primeira não, porque vocês vão entender o que eu quero fazer com isso. Então vamos lá.
vai ficar 4 sobre 10, mais, simplificando aqui por 3, vai ficar 2 sobre, aqui por 3, vai dar 30. Aí, de hora. Por que eu não simplifiquei a primeira? Ora, porque trabalhar com fração decimal é fácil, ó. Imagina, lá eu tenho um múltiplo de 10, aqui eu tenho fração, aquele denominador é 30, isso aqui é 10. Aí eu posso pensar assim, se os denominadores forem iguais, fica fácil, né? Então se eu der um jeito de deixar essas duas frações aqui, ó, com o mesmo denominador, soma de frações de denominadores iguais, é só você conservar o denominador comum e operar os numeradores. Para isso eu multiplico aqui, ó, o numerador da primeira por 3 e o denominador da segunda por 3. Então aqui vai ficar 12 sobre 30, mais 2 sobre 30. Então, fazendo isso, este tempozinho aqui vai ficar agora assim. 12 mais 2 dá 14 sobre 30 de quê? De hora. Mas aí, pessoal, a gente quer o dobro disso aqui, desse tempo, e não em hora. A gente quer o dobro disso aí em segundo. Olha o que eu vou fazer. Primeiro eu faço o dobro de 14. Vamos lá. Vou chamar esse tempo de T. O dobro de 14 vai dar 28. 28 sobre 30. Vezes. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. A hora são 60 minutos. Então, no lugar de botar aqui o H, eu boto 60 minutos. E aí ficou legal, ó. Eu simplifico aqui. Coloco um zero lá, coloco um zero aqui. Eu pego 6 e divido para 3, isso vai dar 2, e 2 vezes 28, isso aí vai dar 56. 56 o quê? Minutos. Ora, mas 1 minuto são 60, 1 minuto são 60 segundos, então eu vou ter que pegar aqui 56 vezes 60 segundos. E essa multiplicação, pessoal, 56 vezes 60, dá para você fazer de cabeça, é muito fácil, ó. Multiplique primeiro 6 vezes 56. Aí no final você bota o zero. 6 vezes 56, faça primeiro 6 vezes 50. Isso dá 300. Aí 6 vezes 6 dá 36. 300 mais 36 vai dar 336. Como tem um zero ali, eu tenho que acrescentar aqui. Então vai ficar 3.360 segundos. Gabarito aqui, letra D. Questão fácil.